Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Irmãos, antes de começar essa palavra, eu queria fazer algo aqui público. Eu ia fazer só com as mulheres, mas senti do Senhor de fazer algo para todos. Eu tenho vindo do Senhor me colocar num processo e falar muito comigo sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre dificuldades. E por algumas vezes, irmãos, eu tenho murmurado, tenho reclamado, porque não sei se só comigo, mas não é fácil. Não é fácil lidarmos com as queixas das outras pessoas. Não é fácil quando aconselhamos e cada um segue seu caminho. Não é fácil quando as pessoas insistem no mesmo erro. Mas o Senhor nos chamou para amarmos uns aos outros. E esse amor precisa estar em nós. E depois de um tempo que eu estava muito cansada, eu acho. E às vezes nós deixamos o cansaço falar mais alto, a nossa boca fala coisas que o Espírito Santo se entristece. E o Espírito Santo se entristeceu comigo. Porque independente de eu ter muitas justificativas, não era o que ele esperava de mim. Então eu quero pedir perdão para os irmãos, porque às vezes as dificuldades deixam a gente cansado e reclama. Reclama das pessoas, reclama do que a gente faz, reclama que não tem ajuda, reclama. Mas eu tenho revisitado algo que o Senhor falou comigo, que é: eu quero tomar o controle em amor. E o Senhor estava falando comigo e estava falando da igreja. E o Senhor falava para mim: não adianta invejar outros lugares. Eu estou aqui. Sou eu que faço e é do meu jeito. Quantas vezes achamos que as coisas deveriam ser de uma maneira e que o Senhor poderia sim resolver. Mas o Senhor é Deus de processo e o Senhor quer que a gente se sujeite a Ele. E eu, quando disse sim ao que o Senhor tinha, quando disse eis-me aqui, eu às vezes queria uma circunstância ou um caminho plano para eu passar. Mas o Senhor, enquanto andamos, Ele que aplana o nosso caminho. É Ele que faz na minha vida, é Ele que faz na sua vida. É Ele que vê os nossos defeitos, os nossos pecados e ainda estende misericórdia para nós. É Ele que com amor faz, quando não olhamos para o homem, olhamos para Ele, a gente estende esse amor. E tem algumas semanas que o Senhor tem derramado esse amor que outrora eu tive muito forte, e o cansaço às vezes faz a gente apagar. Às vezes em casa, às vezes com os filhos, às vezes no dia a dia, no trabalho. Mas o Senhor, e às vezes no ministério. Só que o Senhor disse para mim: cuide das minhas ovelhas. Ame quem eu amo. E quando eu amo, eu não olho se essa pessoa está boa ou não. Ame eles assim. E eu estou aqui no temor do Senhor, além de pedindo perdão para os irmãos, dizendo: eu amo vocês. Eu tenho apreço pela vida de vocês. Eu tenho apreço por toda vez de subir aqui, que às vezes as pessoas almejam este lugar. Só que é com temor do Senhor, sabendo que o Senhor tem algo para entregar, não por mim, mas pelaquilo que eu me sujeito a Ele. Não estou falando aqui para vocês de algo que eu não tenho vivido. O Senhor tem me apertado e eu sei que tem apertado pessoas aqui. Mas é para chegarmos no lugar que Ele quer. É para estarmos do jeito que Ele quer. Amém? Então vamos lá. Hoje o tema da palavra é: Jesus é suficiente. E Ele é, em 2 Coríntios 12, 9 diz, Ele diz: a minha graça te basta. Ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Então hoje eu quero falar para vocês: Ele é suficiente em qualquer situação na sua vida. Eu vou trazer para vocês... deixa eu tirar meu sapato. Irmãos, vocês fiquem comigo. A do fluxo de sangue e a filha de Jairo, que o nome dela não é Talita. O nome dela
porta. A Bíblia não diz qual é, mas o Senhor diz essa frase. Então, às vezes as pessoas falam, e a menina Thalita lá que estava morta. Então, para quem não sabe, lê depois, mas eu vou abreviar a história. Jairo era um homem, chefe da sinagoga. Estava com a filha enferma, morrendo em casa. Vai até Jesus e se debruça, se joga. E fala, Senhor, por favor, vai na minha casa. Se você impor as mãos sobre ela, ela será curada. E aí Jesus vai. No meio do caminho ele encontra quem? Me ajudem, gente. A mulher que estava sangrando. E agora eu quero falar para vocês. Se eu falar para vocês assim, olha, uma pessoa tem 12 anos, vocês acham novo ou velho? Novo? Novo. Se eu falar que alguém está sofrendo 12 anos, vocês vão achar muito ou pouco? Muito. Só que a Bíblia é uma coincidência que a mulher sofria 12 anos, que a menina tinha 12 anos? Não é, gente. Toda palavra quer nos ensinar algo. E a menina era uma menina nova, estava lá na casa dele sofrendo, ele estava passando, e uma mulher que sofria 12 anos. 12. Sofrendo, a Bíblia diz que ela procura os médicos, ela tenta de tudo, em vez de melhorar, ela piora. Nessa piora dela, ela fala, ouve que Jesus ia passar e diz, se ao menos eu tocar, serei curada. Toca, é curada, fala com Jesus. Só que aí eu também quero ler aqui o verso 34. Então Jesus diz para ela, para a mulher do fluxo que foi curada, e ela diz, foi eu que te toquei. Aí ele fala assim, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns dos chefes da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Ou porque você ainda aborrece o mestre? A Bíblia vai dizer, essa história está relatada em Marcos e em Lucas, e ela vai dizer que ainda Jesus estava falando para quem? Para a mulher que ele curou no meio do caminho, que ele parou, a filha do homem estava lá, sofrendo, morrendo, e ele foi. Ele para e fala para ela, filha, vai em paz. E eu vou imaginar aqui, vocês imaginam. Vocês acham que Jesus estava assim? Não, ele estava tranquilo, falando, foi você? Ela com medo, filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Só que ele ainda estava falando. E como a Bíblia diz que ele vai falar com Jairo devia estar aqui perto, como se fosse o Joel. O povo falando para ele assim, sua filha morreu, para de atormentar ele. Aí Jesus vira para ele e fala assim, não temas, crê somente. E vamos guardar isso aqui, gente. Só que esse não é a parte principal. Eu quero dizer para vocês que nesse momento, a mulher que estava sofrendo 12 anos, ela teve que fazer o quê? Que isso todo mundo às vezes já ouviu essa palavra. Ela teve que tomar uma atitude, ela teve que ir, não é? Só que ela primeiro teve fé no seu coração, de confiar que o Senhor era, suficiente. O Senhor era suficiente para sanar 12 anos de enfermidade. E às vezes você vai falar assim, nossa, mas é que, imagina você, que às vezes o seu processo nem está durando 12 anos. Tem gente aqui que pode estar sofrendo mais. Mas se a gente se coloca nesse lugar de, eu tô sozinha. Nossa, quem vai me ajudar a chegar nessa multidão? Mas coitada de mim, olha como que Deus permitiu eu sofrer 12 anos. Só que o Senhor, Ele pode todas as coisas. E a partir do momento que a gente não vai para esse lugar de comiseração, de meu Deus, o que aconteceu comigo? E vai para o lugar de fé, é onde o Senhor começa a trabalhar. Quando ela ouviu de Jesus, creu no seu coração, se eu tocar, Ele me cura.
E às vezes na sua vida você está assim, nossa, eu já estou acostumada, eu vou viver assim mesmo, eu estou piorando, a situação piora, a minha situação piora, não tem jeito. E o Senhor diz, eu sou suficiente. E eu quero dizer para você, a gente precisa se olhar e falar assim, Senhor, eu preciso romper isso que não me deixa me achegar a Ti, que é uma atitude, concorda? Só que esse ponto que eu queria trazer, hoje em dia as pessoas falam demais da nossa suficiência, de que você tem que querer, de que você vai fazer, e que você isso, e que o nosso eu. Só que é o Senhor que faz em nós. Se não submetemos a Ele, o Senhor fala tanto para mim, filha, você pode ter várias atitudes, só que eu preciso estar no teu coração. O Espírito tem que gerar em nós. O Espírito que gera essa convicção, a transformação. Não é o nosso muito fazer. Não é eu vou fazer porque Deus vai ver, ou eu vou fazer porque você é reconhecido. É eu entrego, Senhor. Eu vou fazer porque é para Ti. Eu vou fazer porque eu Te amo. Eu vou fazer porque o Senhor já fez muito por mim, salvando na cruz, se entregando. E aí, quando a gente olha hoje em dia, a gente entende, não, é só eu ter foco, ou eu vou basear uma fé que é de utilidade, não, a minha força fez eu chegar até Jesus, Ele viu a minha força e aí me curou. Mas não, diz que ela só esbarrou. Foi a fé que Jesus é poderoso e que é suficiente. Eu quero falar para você, se você está tentando pelas suas mãos, é cansado, é enfado, pelas nossas próprias mãos, não dá. Ela gastou tudo que tinha em médico. E com certeza você e eu às vezes tentamos fazer tudo com as nossas mãos, mas não confiamos que o Senhor pode fazer. Como a Lu falou aqui, às vezes a gente até desiste da situação, mas o Senhor disse para mim e para você, não desista daquilo que eu posso fazer, porque Jesus, Ele veio para dar cura, para salvar, para libertar. Então é o amor por Ele que faz a gente falar assim, Senhor, tá difícil, mas eu vou aguentar. E eu quero falar para vocês, 12 anos sangrando, 12 anos passando um processo, 12, não foi não foi 12 meses, foram 12 anos. Só que quando Jesus chegou, há tempo determinado para tudo. E eu não sei se é hoje que você vai ter a sua cura. Eu não sei se é hoje que você vai resolver os seus problemas financeiros, se você vai resolver seu problema na sua família. Mas o Senhor quer que a gente vá a Ele confiando que Ele pode fazer. Porque pode ser hoje também. Pode ser hoje. Confiando no seu coração, Senhor, eu não aceito mais, eu não vou ficar em casa, eu não vou me limitar. Ai, mas eu não posso chegar nele porque eu estou sangrando, mas eu não posso porque tem um monte de gente. Que você peça, Senhor, me capacita, mas quando você tocá-lo, não fale assim, é claro, porque eu fiz, porque eu tinha força, porque eu jejuei, porque eu li a Bíblia toda, porque eu sou profeta, porque Deus me usa. Não, é o Senhor, é o Espírito em você, porque nós, sem o Senhor, Ele já diz, sem mim nada podeis fazer. E aí nós vamos passar. Essa mulher não ficou nesse lugar dando desculpa. E foi. Ai. E aí, eu vou entrar num ponto da história que o pai... Então a gente vai falar pai, mãe e a filha. Falamos de uma mulher que recebeu um milagre porque ela confiou no Senhor. Então o Senhor quer que sejamos, tanto homem quanto mulher, confiantes que o Senhor pode. Mas aí tem uma família de um pai, uma mãe e uma filha que está morrendo. Esse pai vai fazer o quê? Sair para procurar ajuda. E a ajuda desse pai, onde ele procura, gente? Em Jesus. Homem que está aqui me escutando. Esse pai não foi procurar na necessidade coaching, não foi procurar um amigo que possa falar para ele o que ele tem que fazer, porque nem sempre os nossos amigos dão bons conselhos. Ele foi a Cristo. Ele foi no Senhor.
E se você precisa de ajuda, de auxílio em qualquer área, seja financeira, no casamento, de como tratar seus filhos, sua esposa, qualquer área que você olhe, sendo sincero, deixando o Senhor falar, você tem que ir para Cristo. Ele que é solução, Ele é suficiente. Cristo, quando Ele vai lá e Ele se humilhou, sendo chefe da sinagoga, se prostrou. Quando Ele vai a quem pode resolver, com o coração humilde, o Senhor vai até a casa dele. Agora vocês pensem comigo essa mulher, gente, essa mãe, com a filha morrendo, eu vou chamar quem pode ajudar. Vocês acham que ela ficou como? Esse homem vai achar o quê? Será que ele vai conseguir? E quantas vezes a gente duvida daquilo que o Senhor entregou para nós? Seja nosso homem, seja o pai, seja quem quer que seja, um líder. Ai, será que ele vai conseguir? Desesperadas, mulheres que às vezes são desesperadas, não conseguem. O Senhor quer que a gente possa interceder. O nosso papel é de intercessão na nossa casa. O homem, de fato, é essa providência espiritual, providência financeira, não que seja só o homem, mas a responsabilidade é maior dele. Ele precisa estar nesse lugar buscando, indo atrás, e nós intercedendo. Nós buscando também aquilo que cabe a nós mulheres, com sabedoria, auxiliando esse homem dentro dessa família. E aí a mulher pensa, porque não sei vocês, é só na minha casa. Às vezes eu falo assim: Danilo, compra uma cebola. Aí ele traz 10 cebolas. Gente, ou compra não sei o que. Aí ele vai lá e volta sem comprar o que eu pedi. Ah, esqueceu. E às vezes a gente pensa, essa mulher com a filha morrendo, tem que esperar ele ir atrás. Quem aguenta esperar? Principalmente mulher, confiando de que Deus sabe. Deus sabe esse marido que colocou na sua vida, o que você escolheu, que agora é seu. Deus sabe, você que está esperando, que o Senhor vai preparar, e continue esperando, porque o Senhor recompensa. Deus sabe o que faz. E aí quando Jesus vai chegar, todo mundo desesperado, um alvoroço, porque a menina morreu, mas Jesus disse que ela dorme. E aí, Jesus chegando, todo mundo começa: Você quer? E na nossa vida, às vezes a gente tem uma palavra do Senhor, mas tudo está contrário à palavra de Deus. E às vezes pessoas que até nos amam, pessoas perto de nós que ouviram, todo tipo de gente. Às vezes não é por mal, às vezes eu falo assim: não, é você. Tá religioso demais. Que fé é essa que tá acreditando num negócio que é impossível? Será? E começaram a rir, porque o Senhor falou: por que disso? Ela só tá dormindo. Então, realidades espirituais que você recebeu, você precisa crer que o Senhor é suficiente para realizar. Ele não depende se estão em concordância. Ah, mas eu... Não. Se Ele disse, Ele se encarrega de cumprir. Ele é Deus fiel. Ele não é homem. Ele não é um Deus que age se a gente merecer. Ele está contigo, tem te levantado, tem te sustentado, mesmo se você não está vendo. Se você olha e fala assim: está morto, meus sonhos morreram, minha expectativa morreu, a minha condição morreu, minha esperança morreu, e o Senhor, meu espírito morreu. Mas o Senhor te diz hoje: eu sou suficiente. E aí, tá lá ele chama o pai, a mãe e os discípulos que foram com ele. E o Senhor falava para mim: gente, nós precisamos estar juntos de pessoas que tenham a mesma fé que a gente, que olhem a circunstância e falam: amiga, é meia doideira, mas vamos orar. Se o Senhor te liberou uma palavra e ela está pautada na palavra de Deus, porque eu também vou falar isso, gente, porque tem gente que fica: não, vamos orar, eu quero essa pessoa aqui e tal. A pessoa está se relacionando com outra. Ah, mas é de Deus porque Deus falou. Como que está na palavra de Deus que Deus tira um homem de uma para pôr em outra pessoa? É a sua casa.
carne. Às vezes a gente fala, não, Senhor, o Senhor vai me dar isso. E às vezes o Senhor não tem isso pra gente. Às vezes o Senhor tem um processo pra gente chegar lá. Só que a gente quer ouvir? Não. Aí a gente faz o quê? Não, porque eu senti de Deus. Porque eu senti. E quando a gente usa isso, a gente muitas vezes não se pauta na palavra dele. Então eu estou falando aqui para termos pessoas de oração que saibam o que está na palavra e que vão te confrontar quando você falar assim, mas eu quero aquele homem e ele é, ou essa mulher, mas Deus falou que eu ia casar com ela. O pastor disse, que? Gente, se não está de acordo com a palavra, pode ser quem for. A palavra de Deus é o que dá norte para nós. E se você sentar com alguém e alguém falar assim, não, porque eu vou orar, porque Deus falou que não tinha problema eu pegar um dinheiro na empresa e desviar. Você que está aqui me ouvindo vai falar, não, tem, que a palavra de Deus diz que tem. Mas então eu não quero que você... Não, então você não quer oração, mas você recebe o aviso com amor, a gente fala com amor. É que eu tô falando aqui, tô um pouco alterada, mas Deus tem que me tratar. Quando eu falo com as discípulas que eu converso, eu não sou assim tão nervosa. Mas é que a gente precisa entender, irmãos. Tem tanta coisa sendo falada, tantas pessoas sendo enganadas, porque não leem a Bíblia. Porque você pode mentir. Não tem problema, sua mulher tá te esperando, mas fala, eu sei como mulher. Está errado, não está certo, não está coerente com a palavra de Deus. Nós precisamos nos corrigir. E aí a gente vê que são dois pontos, né, que eu falei. O nosso fazer. Aí tem gente também que fala assim, não, porque eu preciso vou pegar algo religioso, né? Não, porque eu preciso sempre estar na igreja, porque eu não posso faltar. Aí sua mãe faz aniversário. Não, mãe, eu não vou no seu aniversário, porque eu tenho que estar na igreja, porque Deus é em primeiro lugar na minha vida. E aí, às vezes alguém chega pra você e fala assim, eu estou certa, porque eu estou honrando a Deus. Só que, irmãos, será que a gente não está utilizando do legalismo para mascarar o que Deus não está te pedindo? Eu não estou falando que a gente não tem que vir para o culto de qualquer motivo. Esqueci, não vim. Porque aqui precisamos uns dos outros. Só que tem pessoas que colocam em outro patamar, sendo que o Senhor está falando assim, tá. Mas seja o que você prega dentro da sua casa. Seja amoroso na tua casa, não só com os irmãos. Irmão. Seja zeloso. Seja essa pessoa que serve, não só quando vem limpar aqui a igreja, mas no seu quarto, na sua casa. Não adianta, irmãos, isso acontece muito, falarmos, e a gente sabe como que fala. Saber disso aqui todo mundo sabe, a gente só muitas vezes não põe em prática. E se não colocarmos em prática, a nossa vida não muda. E o Senhor falou, o Senhor tinha falado para ele, não temas, crê somente. E ali o Senhor entra com eles, e aí ele vai falar a frase que eu pedi para deixar aqui, que é Talita cumi. E aí Talita cumi é a frase no original. Então Marcos provavelmente estava ouvindo o relato, porque ele não estava, e ele deixou essa frase em aramaico, que é como Jesus falava, a língua de Jesus. E traduziu para o grego que foi escrito Marcos. Então ele vai falar, isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. E quando eu fui pesquisar sobre Talita cumi, e Talita, ele fala de menina, mas é um tom de aproximação, é como se fosse menininha, minha querida. E cumi é levante-se, desperte, põe-te de pé. O Senhor, porque eu fui pesquisar e é desse jeito, quer dizer assim, que ele deve ter abaixado na cama dela. E Jesus deve ter pego a mãozinha dela, como a Bíblia diz. E ela morta,
porque ela estava dormindo, mas para Jesus ela estava dormindo, mas ela estava morta. Jesus pegou a mão dela e falou assim: Talita cum. Não precisou. E vai, e todo. Não. E o Senhor falava tanto comigo que tem tantas coisas que o Senhor quer nos despertar, que o Senhor quer que revivamos, e que nem sempre Ele vai usar um ritual, um movimento. Às vezes Ele vai sussurrar: ei, levante dessa situação que você está. E como eu disse, a palavra é: Jesus é suficiente. O Senhor está aqui, irmãos. E por Ele estar aqui, vivo em nós, com o Espírito Santo, Ele sussurra, Ele quer dizer para você: levante-se. Levante-se disso que você está achando que vai te parar. Levante-se desse sentimento que você acha que está morto espiritualmente. Levante-se dessa situação que você se condena ou que você se coloca como vítima. O Senhor está dizendo: levante-se. Porque não é no seu esforço. Aí eu estava vendo, irmãos, a morte obedeceu ao Senhor. A morte obedeceu a Ele. A vida, o Senhor tem autoridade sobre tudo. Sobre doença, sobre morte, sobre a vida. E o Senhor poderia ter falado, quando Jairo estava lá encontrando com ele: não, sua filha pode ficar em paz, ela já está bem. Como Ele expulsou o demônio da mulher que estava com a filha endemoniada do lado dele, a filha lá na casa dela ficou liberta. Como o Senhor curou a enfermidade acho que é do centurião, que ele vai pedir ajuda. Ele fala: se o Senhor der só um comando, eu sou comandante, eu sei que uma voz é autoridade, ele vai ser curado. E ele foi, lá onde estava. O Senhor não precisava ir até a casa de Jairo, mas o Senhor muitas vezes quer encontrar comigo e com você, para poder sussurrar aquilo que a gente insistentemente não está tentando, não está conseguindo ouvir. Às vezes o Senhor quer falar para você aquilo que você insiste em falar que é derrota. Aquilo que você olha e fala assim: nossa, isso aqui não tem solução, acabou. Mas o Senhor diz: eu sou suficiente. Amém? Eu já estou terminando. Descobri tanta coisa. Eu vou falar essa parte aqui que é importante. E quando o Senhor nos diz não, e quando eu quero fazer na minha força, na minha justiça e na minha dependência, sem a direção do Espírito, e o Senhor diz: levante-se. E quando eu quero, achando que não preciso de transformação, quero continuar, e quero insistir, quero fazer, quero servir, hoje o Senhor diz: levante-se. E quando muitas vezes você acha que a transformação só é externa e não precisa ser interna, e que não, eu já mudei meu comportamento, esse é meu jeito, isso não vai mudar, o Senhor te diz: levante-se. E quando Deus permite a espera de longo tempo, e eu não vejo o fim do processo e quero me render, o Senhor diz: levante-se. E quando Deus diz não, eu não vou curar, vai ficar com a enfermidade. Quando Deus diz não, porque Ele é soberano e faz o que quer, como quer, da maneira que Ele quer. E quando Ele diz não, será que a gente se vê procurando: será que é porque eu errei? Será que é porque isso? Mas às vezes o Senhor diz não, porque sabe do processo. E Ele quer uma coisa de mim e de você: é que Ele seja suficiente nas nossas vidas. Que Ele seja o único. Não a nossa força do braço, não outras pessoas que nós colocamos como ídolos, não o nosso muito fazer para acharmos que Deus
é manipulável, mas é na confiança e na entrega a Ele. E por último, eu vou falar essa parte. Quando a menina acorda, Jesus fala assim, não é para vocês contarem para ninguém, mas ele fala assim para os pais: deem comida a ela. Eu vou terminar falando dos filhos. Você que é filho, você que é pai. O Senhor nos dá a responsabilidade de nutrir nossos filhos. Dê comida a ela. Porque ela estava morta e agora ela vive. Ou o Senhor ela estava dormindo e agora vive. Mas nutra seus filhos. Não adianta, irmãos, a gente amar o Senhor se não mostrar para os nossos filhos quem Jesus é. De verdade, se arrependendo quando a gente errar, trazendo eles para a casa do Senhor. Porque hoje de manhã, a minha mãe me convidou para um culto de mulheres que ia ter na igreja que eu fui apresentada. Que depois de uma situação, nós saímos e ficamos 15 anos sem estar lá. Eu entrei na igreja e eu agradeci ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor teve por mim esses anos. Porque mesmo quando eu fui longe da presença dele, porque um dia, quando a minha mãe e meu pai insistiram em me trazer, o meu pai, que tinha todos os defeitos dele, que era obreiro e ficava lá, servindo ao Senhor, dia sim, dia não, no tempo ruim, no tempo bom, estava lá, me levando. E é importante que a gente nutra os nossos filhos. O Senhor vai cobrar isso de nós. Deem comida a ela. Porque a transformação tem que começar nas nossas casas. As nossas casas, eu quero dizer para você, igreja, se você, dentro da tua casa, está vivendo alguma coisa contrária à palavra, e eu sei que somos falhos e precisamos melhorar, mas a Bíblia nos diz como nos portar, como nos corrigir, quando nos arrepender. E o Senhor quer famílias baseadas na palavra dele. O Senhor quer famílias que busquem. E não é porque não fizeram com você. Eu quero dizer para você que é filho que está aqui sozinho, seus pais não estão. Confie que o Senhor, Ele cuida. Ele cuida. E o Senhor, como cuidou de mim quando estava longe, que eu não queria ouvir falar dos meus pais. Minha mãe e meu pai sempre trazendo uma palavra. Eu não estou falando que a gente tem que ser chato, porque não é nem dentro de casa, nem fora de casa que a gente põe Jesus goela abaixo, mas é com exemplo e com ordem. Então, se nós temos esse compromisso, a nossa família também tem. E estar aqui não é um martírio, eu tenho que ir. É um privilégio. Porque muitos estão aí fora, mas se a gente não despertar, nossos filhos também vão morrer, nós vamos morrer. Mas nós precisamos entender, o Senhor quer que Ele seja suficiente em todas as áreas da nossa vida, principalmente na familiar. Amém? Amém. E eu vou pedir para vocês se colocarem de pé, por favor. Quando o Senhor é suficiente, Ele transforma o nosso coração, que muitas vezes está dolorido, que muitas vezes está machucado, que muitas vezes só vê os problemas, e derrama amor, derrama graça. E é a graça dele que nos basta. Então, se você está numa situação e já pediu para o Senhor que você não está aguentando, só que o Senhor não te tira dessa situação, com pessoas, com situações do mesmo jeito, peça para o Senhor te dar clareza, porque Ele tem clareza. E eu quero dizer que Jesus é suficiente em todas as áreas. No casamento, você que às vezes quer algo diferente, Jesus é suficiente. Na sua vida financeira, que você olha e fala assim, meu Deus, não dá.
Hoje eu vi um testemunho de uma mulher que ficou 9 anos, que o marido deixou ela e os filhos e passou toda a dívida da empresa para o nome dela, sem ela saber, irmãos. 9. E eu posso falar, porque eu também falaria isso. Ela falou, eu fiquei com muita raiva, muita mágoa no coração. E eu falei, meu Deus. Você vai falar, irmãos, é normal a gente às vezes pensar, Senhor, por que o Senhor permitiu isso comigo? Sou tua serva, a gente serviu ao Senhor. Esses dias também ouvi uma pastora falando que servia a Deus e o marido traiu ela. Então tem situações que a gente não explica. Não explica. E às vezes Deus não nos explica. Mas o que o Senhor quer de nós é a obediência e a entrega. É olhar para Ele. E essa mulher, ela falando, nossa, mexeu muito comigo. Ela falava assim, eu pedia para o Senhor, me ajuda a tirar essa mágoa, me ajuda, Senhor. E graças a Deus, o filho adotivo dela, nem foi os filhos dela, o filho adotivo conseguiu resolver toda a dívida que ela tinha, que era muito, irmãos. E aí, hoje ela estava falando assim, olha, era difícil, eu ficava com raiva, mas eu ia pro altar e falava, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. E quantos de nós às vezes vemos pessoas passando por situações difíceis e a gente fala assim, eu não agiria assim, ia daquilo lá. Só que a gente precisa, e o que o Senhor tem falado tanto comigo, precisamos ter o coração que Ele tem. Ele tem um coração que ama. E nós precisamos ter o amor, a fé e a atitude. Porque a atitude que aquela mulher teve para encontrar o Senhor não foi sem fé. Precisamos lembrar que nós não podemos ter atitude sem fé. E nem só ter fé e não ter atitude. Porque a Bíblia vai falar que a fé sem obras ela é morta. Então se o Senhor deu uma palavra para você, se o Senhor já disse, olha, eu tenho isso aqui, olha, eu vou te levar para este lugar, olha, eu vou fazer isso aqui com você, lembre que Ele é suficiente, mas trabalhe na dependência dEle, agindo, indo mesmo quando você não quer, fazendo mesmo quando nada, quando ninguém, quando riam de você. Faça. E eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Toda pessoa que está aqui, em qualquer área que está adormecida ou morta, sonhos, projetos, áreas da vida, sentimental, financeira, de relacionamento, de família, de filhos, situações impossíveis, áreas dos negócios, que você fala assim, Thalita, isso daqui eu não consigo mais. O Senhor diz, ei, levante-se, levante-se, porque às vezes o meu não é o fim, o meu não é porque eu estou te colocando num processo, e quando a cura vier, ela vai ficar estampada do que o Senhor fez, e toda a honra, e toda a glória é do Senhor, não cabe a você, não cabe a nós roubar a glória do Senhor, o que Ele faz na nossa vida é porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque nem eu nem você merecíamos alguma coisa, mas Ele fez e faz, e ainda fará em nome de Jesus. O convite que eu vou fazer hoje, além de, se você aqui quer aceitar Jesus, ou se reconciliar, entende que Ele precisa ser suficiente, o altar está aberto, você pode vir, mas eu quero fazer um convite. Aqueles que entenderam, aqueles que dizem, eu não vou mais usar a desculpa que com 12 anos, eu não vou usar mais, a minha visão vendo que minha filha morre, o meu projeto morre, os meus sonhos morrem, o meu espírito morre, eu não vou mais aceitar. E se você deseja se levantar de maneira diferente, se levantar ouvindo do Senhor, levante-se, filho, levante-se, levante-se porque eu tenho projeto, levante-se porque eu tenho vidas para alcançar, levante-se porque eu tenho restauração na sua casa, levante-se,
O Senhor busca pessoas que se levantem e que não vão ceder pela pressão, que não vão ceder pelo processo, que não vão justificar. Levante-se hoje. Esse é o convite. Se você deseja fazer uma aliança diferente, falando, Senhor, eu desejo que o Senhor seja suficiente, me lava, tira essa murmuração